O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e da descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em sua luz, e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhas medo, eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por ele amados. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Santa Missa do Natal, a segunda maior festa, a segunda maior solenidade dos cristãos. E eu gostaria, meus santos, de fazer uma reflexão a partir dessa realidade aqui que nós ouvimos no Evangelho de hoje, retirado de Lucas, capítulo 2, no versículo 7, que diz que quando o Filho de Deus se fez homem, a sua mãe não encontrou lugar nas hospedarias, isto é, ninguém lhes deu acolhida. O Filho de Deus, que mistério! É uma realidade com a qual nós estamos tão acostumados que não nos espantamos mais. O Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele por meio do qual tudo foi feito e para o qual tudo foi feito, quando ele veio ao mundo, ele veio pequenininho, e quando ele veio, quando ele se fez homem, os homens não lhe deram acolhida. Ele só encontrou lugar numa estrebaria, ele foi deitado num coxo e foi aquecido pelos animais que o rodeavam. O mistério da grandeza do amor de Deus que assume esta pequenez. Pois bem, mas meus santos, esta realidade que nós vemos, isto é, do Filho de Deus que quando veio à terra não foi acolhido pelos homens, isto infelizmente ainda volta a acontecer. 2000 anos depois, mais de 2000 anos depois deste fato acontecido, nós vemos, meus santos, que ele continua a se repetir. Isto é, ainda hoje
Jesus Cristo não encontra lugar nas casas dos homens. Ainda hoje, Jesus não encontra lugar nas cidades dos homens. Ainda hoje, Jesus não encontra lugar nos países dos homens. Imagine, meus santos, que nós temos no planeta Terra, nós temos mais de 7 bilhões de habitantes. E em torno de 40%, isto é, em torno de 3 bilhões de pessoas não conhecem Jesus. Nunca ouviram sequer falar de Jesus. Imagine, estou falando, sim, isso mesmo, algumas pessoas franziram a testa, isso mesmo, 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que não conhece. Agora, imaginemos que uma dessas pessoas, que a uma delas nós disséssemos: olha, hoje, como nós cantamos, né? Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje nós celebramos, não apenas, né? Mas nós celebramos também o nascimento do nosso Deus, mas celebramos muito mais, isto é, hoje a salvação entrou no mundo, hoje a salvação dos judeus e dos pagãos entrou no mundo, hoje o Senhor assume uma família humana, e assume verdadeiramente a natureza humana. Então é muito mais do que recordar-se do nascimento de nosso Senhor, mas é verdade, é também esse mistério. Pois bem, então você chega para alguém, para uma dentre esses 3 bilhões de pessoas, e você diz: olha, hoje é o dia do nascimento do nosso Salvador. Hoje o Ocidente, pelo cristianismo foi formado, hoje o Ocidente celebra o nascimento do nosso Salvador. E esta pessoa que nunca ouviu falar de Cristo, ela então vai visitar várias grandes cidades do Ocidente dito cristão, porque as pessoas, quando olham para o Ocidente, elas dizem: olha, o Ocidente, na sua grande maioria, é cristão. Pois bem, então eles vêm, e eles veem as avenidas iluminadas, as árvores enfeitadas, os prédios iluminados, os shopping centers, aqueles grandes prédios cheios de luzes, árvores imensas, mas eles veem duendes, gnomos, fadas, Papais Noel, um velho barbudo, vestido de vermelho e gorro, e ele que nunca ouviu falar de Cristo, ele vai achar que aquele é o festejado, que aquele é o celebrado. Por quê? Porque, meus santos, eu pergunto, vocês já viram, normalmente vocês veem em algum prédio público um presépio? Em algum prédio público, em algum shopping center, em algum prédio comercial, vocês veem uma manjedoura, um menino Jesus, algo referente a ele? Isto é escandaloso que o Ocidente celebre o Natal despejando Jesus. Ele foi posto para fora da sua própria festa. O Ocidente realiza essa proeza de blasfêmia, de celebrar o Natal, colocando para fora aquele que deveria ser celebrado. Isto é, um mundo para o qual o verdadeiro Natal, Jesus, não tem lugar. Meus irmãos, nós precisamos nos recordar para que nós possamos fazer um desagravo. Isto é, nós, cristãos, católicos, aqui na missa, os que estão acompanhando pelas redes sociais, nós precisamos fazer este desagravo e acrescentar amor, colocar amor onde há tanta indiferença a nosso Senhor. Não é assim que normalmente se faz? Quando uma pessoa muito querida a você, ela é ultrajada,
ela é magoada, normalmente nós vamos até ela e nos enchemos de carinho e dizemos: deixe para lá, não leve em consideração essas palavras não. Isto é, nós nos tornamos cheios de ternura e carinho para tentar compensar a falta de amor e o ultraje feito àquela pessoa querida. Pois bem, nós hoje então, meus santos, somos chamados a fazer esse desagravo a nosso Senhor. Nós somos chamados a depois, seja aqui na igreja, diante do presépio, diante do menino Jesus, da imagem do menino Jesus, ou quando você receber Jesus na Eucaristia, com Jesus na sua manjedoura interior, e você fazer esse desagravo a nosso Senhor e pedir a Ele a graça de amá-lo e amá-lo mais, de amá-lo e amá-lo de verdade, de amá-lo e de amá-lo acima de todas as coisas, de amá-lo e de verdadeiramente amá-lo em primeiro lugar, mais do que tudo, de amá-lo e de amá-lo com paixão, com ardor, isto é, que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. É uma graça que nos vem de Deus, mas que nós precisamos suplicar para, de alguma maneira, desagravar o coração imenso, mas feito pequenino do nosso Deus. Quando nós voltarmos para a nossa casa, nós veremos algumas casas iluminadas, alguns lugares iluminados, mas devemos nos perguntar: mas será que de verdade, naquela casa, naquele lugar, Jesus encontrou espaço? Será que de verdade ali eles estão celebrando o Natal verdadeiro? Será que eu posso dizer Feliz Natal? Sim, meus santos, aqui nós damos então o nosso segundo passo. Por quê? Por que colocaram para fora Jesus? Por que o mundo? Por que as grandes cidades? Por que os grandes do mundo colocaram para fora Jesus? Celebram um Natal, mas sem nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Se alguém perguntasse a você, por que Jesus foi expulso do Ocidente? Por que os grandes países do mundo, embora celebrem o Natal, não celebram Jesus? Que vocês compreendem, né? O Ocidente celebra o Natal. O Brasil celebra o Natal. A França celebra o Natal. A Espanha celebra o Natal. A Argentina celebra o Natal. Mas o Reino Unido celebra o Natal. Mas eles celebram Jesus? Infelizmente não. E por que isso aconteceu? Porque, meus santos, este menino que nos veio, que nos foi dado, ele vem para reger os nossos corações. Jesus não é um bonequinho, apenas um menininho qualquer. Ele é o Filho de Deus feito homem, que vem para nos salvar dos nossos pecados e modificar as nossas vidas. Ele tem a pretensão, e porque Ele é Deus, esta pretensão é totalmente cabível. Ele tem a pretensão de dizer a nós o que é certo e o que é errado, o que deve ser acolhido e o que deve ser renunciado. E o mundo e os homens hoje, como outrora, não querem ter um Deus e Senhor. Os homens hoje, como os nossos primeiros pais, eles querem dizer o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é desejável e o que não o é. Isto é, o grande problema do mundo, dos homens, e aqui não apenas o Ocidente, mas do mundo inteiro, é que todos querem um Deus que me proteja. Todos querem um Deus que me ilumine. Todos querem um Deus que me livre dos males. Todos querem um Deus que os sirva. Mas quando Deus vem modelar o nosso viver, guiar as nossas atitudes e os nossos
pensamentos, os nossos afetos e todo o nosso viver, aí nós já nos sentimos tolhidos, privados da nossa liberdade. O homem pecador não compreende que a verdadeira liberdade está na obediência a Deus, que entra no mundo com pés de criança. A Deus que se faz homem, mas que entra no mundo para que ninguém dele tenha medo. Ele entra no mundo pequenino, mas ele entra no mundo para modificar, para nos libertar de nós mesmos e dos nossos juízos errôneos e das nossas próprias vontades desequilibradas por causa dos nossos pecados. Então, meus irmãos, se queremos celebrar bem esse Natal, precisamos pedir a Jesus que Ele nos ajude, que Ele nos conceda a graça de nós fazermos a força necessária para entregar a Ele a nossa vida. Nós olhamos, quando vocês em casa, no seu presépio, ou aqui na igreja, quando vocês se colocarem diante do menino na manjedoura, que vocês digam: Senhor, eu quero que Tu reines no meu coração. Senhor, eu quero que Tu te sentes no trono que existe na minha alma. Senhor, arrancai de mim toda desobediência, toda revolta, toda obstinação contra a Tua vontade. Eu quero, Senhor, acolher a Tua vontade para acolher a Tua presença no meu coração. Se nós, meus santos, ainda ficarmos escolhendo o que vamos obedecer e o que não vamos obedecer, o que vamos seguir e o que vamos abandonar, nós também iremos expulsar Jesus nos nossos corações, mesmo que estejamos na igreja, mesmo que tenhamos o nome de Jesus nos nossos lábios, Ele não encontrará lugar na hospedaria do nosso coração. Pois bem, meus santos, aqui este primeiro aspecto, sem o qual nós não podemos celebrar de verdade o Natal. Então reflitamos sobre isso, isto é, eu não quero expulsar Jesus da minha vida, eu quero celebrar o Natal com Jesus, porque um outro Natal não há. Então, Senhor, eu quero que Tu nasças na minha vida, para modificar a minha vida, para reger a minha vida, para iluminar a minha vida. Então, a primeira súplica aqui, é o dom da obediência ao menino Deus. Eu quero, Senhor, eu quero Te obedecer. E se você percebe que no seu coração há rebeldia, há revolta, você diz: Senhor, então eu querer Te obedecer. Eu tenho medo, Senhor, de Te obedecer 100%. Eu tenho medo, Senhor, de entregar a minha vida 100% a Ti. Mas, Senhor, se isso eu não fizer, do meu coração, eu vou Te expulsar. Se eu não Te entregar toda a minha vida e não Te acolher 100% na minha alma, eu não Te terei no meu coração, no meu viver. Pois bem, é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, então, hoje eu gostaria de refletir sobre aquela frasezinha que nós iremos repetir muitas vezes. Nós iremos mandar pelas mensagens de WhatsApp: Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Já estamos até mandando. As pessoas que nós encontrarmos, nós iremos dizer: Feliz Natal, Feliz Natal. Mas a pergunta é: o que significa dizer Feliz Natal? Será mesmo que nós podemos dizer Feliz Natal para todos? Será que é Feliz Natal para todos, ou é Feliz Natal para aqueles que estão felizes neste mundo? Meus irmãos, nós precisamos descobrir qual é a felicidade do Natal, para que digamos Feliz Natal com verdade, com propriedade, e digamos a todos. Nós podemos e devemos dizer Feliz Natal, mesmo sabendo que neste exato momento há pessoas que estão morrendo. Neste exato momento
há pessoas morrendo em leitos de hospital, na sua casa, por algum acidente. E para essas pessoas, nós poderíamos dizer: Feliz Natal. Neste exato momento, existem pessoas recebendo notícias tristes. E para essas pessoas que estão recebendo notícias tristes, nós poderíamos dizer: Feliz Natal. Não seria uma ofensa e não seria inadequado, muito pelo contrário, se nós soubermos o que estamos celebrando. Se é, meus santos, apenas uma festa de mesa farta e de ceia variada, de comida na mesa, então você não pode dizer isso para uma pessoa que está sofrendo. Se o Natal é apenas uma festa de dinheiro no bolso e roupas novas, então você não pode, você tem que ter muito cuidado e discernimento para quem você diz Feliz Natal, porque você pode ser até uma ofensa. Mas não, meus santos. Então, neste exato momento, que triste, existem mães perdendo os seus filhos, neste exato momento. E para estas pessoas, nós podemos dizer Feliz Natal. Por quê? Porque, meus santos, hoje a salvação entrou no mundo. Hoje, a luz de Deus começou a brilhar nas nossas trevas. Hoje, nós já podemos começar a, de alguma maneira, ouvir o Evangelho que diz que o mundo não é apenas isso que nós experimentamos, que nós vemos e tocamos, que existe uma felicidade maior, uma felicidade grande reservada para nós. Por isso, mesmo que chorando, nós podemos enxugar as nossas lágrimas e dizer: é Feliz Natal. E eu sou feliz porque existe um Natal. Mesmo sofrendo com a doença terminal, o doente pode dizer Feliz Natal, porque existe uma vida, e uma vida maravilhosa reservada para mim, que foi trazida pelo menino Deus. Quando ele entrou no mundo, a salvação entrou no mundo. Quando ele entrou no mundo, a alegria, a verdadeira alegria, aquela alegria perfeita e eterna, começou a entrar no mundo. É verdade que ela será concretizada, ela será fechada, completada com a paixão, morte e ressurreição de Cristo, mas ela começa já hoje a, de alguma maneira, brilhar no horizonte. Santo Agostinho, refletindo sobre esse mistério, ele diz: por tua causa, Deus se fez homem. Sim, por tua causa. Cada um aqui poderia dizer: por minha causa, Overlan, Deus se fez homem. E você, cada um aqui pode dizer: por mim, Jesus se fez menino, se fez pequenininho. E aí continua Santo Agostinho: estarias morto para sempre, se ele não tivesse nascido no tempo. Se Jesus não tivesse nascido no tempo, nós estaríamos entregues aos nossos pecados. Quando essa vida passasse, só o inferno nos esperaria. A morte seria o nosso destino, a miséria seria o nosso fim, o sofrimento seria o nosso destino. É porque nós não refletimos sobre isso. E aí parece meio banal Jesus Cristo ter nascido, mas porque ele nasceu, a morte não é o meu fim. Porque ele nasceu, o inferno não é o meu destino. Porque ele nasceu, a infelicidade não é aquela realidade para a qual eu tendo. Isto é, porque ele nasceu, continua Santo Agostinho, jamais te libertarias da carne, do pecado, se ele não tivesse assumido a tua carne. Estarias condenado a uma eterna miséria, se não fosse a sua misericórdia. Se ele não se fizesse homem, se ele não se fizesse criança, nós estaríamos destinados à eterna miséria. Percebe, meus santos? Precisamos então pedir a nosso Senhor que Ele nos dê essa fé, que Ele coloque no nosso coração essa certeza, para que a verdadeira alegria desponte do nosso coração, e para que nós, mesmo cheios de dívidas,
nós digamos Feliz Natal. Para que nós, às vezes, com a família desestruturada, mas nós digamos Feliz Natal. Para que aqueles, talvez, com a saúde bem comprometida, sozinho, abandonado, talvez até mesmo alguma pessoa aqui acompanhando a missa pela internet, esteja sozinha em casa, ou alguém aqui que vai voltar para casa e não tem a família reunida, e você tem a tendência de ficar melancólico, melancólica, triste, e você agora, ouvindo o que é o Natal, o que significa Jesus se ter feito homem, você diz, Feliz Natal, eu estou feliz, existe uma felicidade reservada para mim, eu não vou ficar olhando para o que eu não tenho, eu vou ficar olhando para o que eu tenho. Hoje nos foi dado um menino, hoje uma luz brilhou nas trevas, hoje a salvação, a minha salvação, a nossa salvação entrou no mundo. Por que é que eu vou ficar olhando para as pequenas coisas que me faltam? Eu vou ficar olhando para o muito que me foi oferecido. Por isso, alegrai-vos no Senhor, deixai a alegria de Deus entrar no vosso coração, porque hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, que nós deixemos esse mistério entrar nos nossos corações, que nós não voltemos para as nossas casas entregues apenas a uma mentalidade mundana, que você hoje, logo depois da comunhão, que você se sente no seu banco, se ajoelhe no genuflexório e você peça a Jesus a graça de um encontro mais profundo com Ele. Você peça a Jesus a graça de nunca expulsá-lo do seu coração, isto é, de permanecer na obediência à sua vontade e aos seus mandamentos. Que você peça a Jesus a graça de nunca esquecer a alegria que começa a nos ser dada com este menino que foi dado a nós. Hoje nasceu para nós o Salvador, que é Cristo Senhor. Celebremos, meus santos, celebremos de verdade o Santo Natal, para que a alegria de Deus, desde agora, já seja plena nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.